Você sabia que tem 7 maneiras da gente ouvir a voz do Senhor? São 7 coisas que estão na palavra de Deus, mas é difícil da gente perceber. Eu tô com a minha colinha aqui, então eu vou estar olhando para ela para falar para vocês, porque é algo que eu encaixei na minha mente. Recentemente eu ainda não tenho tudo memorizado, mas vai aparecer para vocês aí na tela. Vou pontuar para vocês. A voz de Deus na boca dos homens. Isso daí é muito fácil de entender. Na boca dos homens, eu digo, são profetas e apóstolos. Deus fala com os seus profetas, com os seus apóstolos, e esses falam com os homens. Ponto 2. A voz de Deus na voz dos anjos. Só que os anjos falando a língua dos homens. Por exemplo, o arcanjo Gabriel, que certamente ele fala com a sua voz, com o seu timbre de voz, mas na língua dos homens. Ponto 3. É a voz de Deus no seu interior. É profundo porque é uma soma do primeiro ponto e do segundo. A voz de Deus no seu interior, isso sempre aconteceu com os homens. Sempre acontece com a gente. A voz de Deus no seu interior, ela acontece de várias maneiras. Quando você está orando, quando você está lendo, quando você está ouvindo a palavra de Deus. A voz de Deus no seu interior está relacionada com o ponto 2 e com o ponto 1, mas, na verdade, está relacionado com todos os outros pontos que eu vou falar para vocês. Porque a voz de Deus na sua mente, você sente que é Deus falando com você. Quando você tem discernimento, você sabe que é Deus. Mas não é pela boca dos profetas e apóstolos. Não é pela boca de um anjo celeste. Não é pela boca de ninguém. Mas é no seu interior. Você não consegue discernir o timbre da voz, o tom da voz. E também não é a sua própria voz, é Deus no seu interior. E foi assim que Deus manifestou muitas coisas aos seus servos. A palavra de Deus, Adão ele ouviu a voz do próprio Deus, né? Mas depois de Adão, a palavra de Deus se manifestava aos homens. E Deus chamava o homem no seu interior. E falava muitas das mensagens dos profetas, quando você vê eles falando assim diz o Senhor, eis que farei, e que farei isso, e que farei aquilo. Você pode ver que é uma dimensão diferente do nosso tempo. Você pode dividir assim, no Antigo Testamento você vai ver muito as palavras assim diz o Senhor. E palavras que você vê que é o próprio Deus falando diretamente para o profeta. E é claro que Deus vai fazer muitas referências com a Torá para o profeta entender o que Deus está falando. Então o profeta tem a missão de estar santificado, ouvir a voz de Deus, estudar a Torá e com aquele acréscimo que Deus trouxe, na verdade tudo começou porque Deus falou com ele, aí ele vai e anuncia a mensagem. E assim Deus formou muitos mistérios no Antigo Testamento, pela boca dos profetas. No Novo Testamento, Deus faz isso, mas é em número bem reduzido, bem diferente do Antigo Testamento. No Novo Testamento é mais os apóstolos e profetas interpretando as Escrituras. Deus fala sim com os homens de uma maneira direta, mas não é como no ministério dos profetas. Vai chegar um momento em que o que Deus fazia lá no Antigo Testamento e o que Deus fez lá no tempo dos apóstolos, tudo vai se juntar e vai acontecer de novo com a gente. Tipo Atos 2 novamente, as profecias voltando, acontecendo, o Pentecoste mais uma vez, só que de maneira final, de maneira global e de maneira mais profunda, né? Então, a voz de Deus no seu interior. Os profetas formaram a mensagem do Senhor assim, na época do Novo Testamento. Os apóstolos e profetas também ouviam a voz de Deus, mas agora a missão era muito mais de entender a palavra de Deus que estava escrita, que foi a voz de Deus no homem interior, mas as Escrituras que iriam sendo formadas. E hoje, você sente a voz de Deus no seu interior. Basta algum contexto acontecer, se você estiver ligado com o Espírito de Deus, Deus fala com você. Ele pode falar através do ponto 2, através do ponto 1, mas ele pode falar diretamente com você. E para você saber que é Deus falando com você, que não é uma mensagem falsa, que não é algo da sua carne, como acontece muito, isso não vai contrariar nenhuma Escritura. E às vezes Deus está falando algo com você que não é para ser anunciado para todos, é algo particular da sua vida.
Então esse é o ponto 3, é muito profundo, né? O ponto 4, a voz de Deus na língua dos anjos. Olha, isso é diferente. É a voz de Deus na língua dos anjos, só que na voz dos homens. Toda mensagem que os anjos falam com a sua voz, com o timbre da voz deles, é a palavra de Deus. Então é a voz de Deus pela voz de anjos celestes, mas na língua dos homens, para que a gente possa entender. Isso não acontece hoje, mas dentro da grande tribulação, pelos estudos que eu tenho mostrado no canal, isso vai acontecer de novo. O anjo Gabriel vai se manifestar mais uma vez e vai falar com o povo. Como eu sei disso? Como nós podemos confirmar isso? Pelas Escrituras, que não é o caso agora para confirmar isso para vocês. Até o arcanjo Miguel, ele vai se manifestar. Esse é o ponto 4. Agora, presta atenção no paralelo e trocadilho entre o ponto 4 e o 2. No 2 é a voz de Deus na voz dos anjos, mas falando a língua dos homens. No ponto 4 é a voz de Deus na língua dos anjos, mas na voz dos homens. Prestou atenção na diferença? Se você não prestar atenção no que eu estou falando, você não consegue perceber. O contraste do ponto 2 e ponto 4 talvez ficou perceptível agora. E há uma diferença entre língua dos homens e língua de anjos. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens, as línguas dos homens e a língua dos anjos. Quando o apóstolo Paulo vai falar de anjos, ele fala de língua no singular, porque os anjos, eles têm uma só língua. Não faz sentido anjos terem várias línguas. Tem menor sentido isso, principalmente quando você entende o histórico da palavra, o porquê que veio na Terra a divisão das línguas. E por que agora está tendo uma união de línguas. Há um mistério por detrás disso, tremendo. Envolve o tempo lá da Torre de Babel, Grande Babilônia, Atos, capítulo 2, e agora o final, que é o Atos 2 novamente contra a Grande Babilônia. Tremendo isso daí, né? Então, no céu, no reino celeste, há uma só língua. Pegou então? Aqui o ponto 4 é o tempo do Novo Testamento. Então existem pessoas que falam outras línguas, não tem nada a ver com essas línguas que vocês ouvem por aí, e que elas falam no seu interior, dentro dos seus quartos, sozinha, como diz a palavra, não atrapalhando ninguém. E após elas terem falado, esse é o maior sinal, a edificação. Ela se sente edificada. Uma pessoa que fala a língua e depois que acabou de falar a língua, está com aquele tom de perturbação, pensando, será que eu falei coisa de Deus? Ai, o que eu falei? Eu não entendo o que eu falei. Isso não é de Deus. Porque o apóstolo Paulo fala que quando você fala na língua dos anjos e não interpreta, você fala para si mesmo e se edifica a si mesmo. E você bendiz a Deus e não entende, sua mente fica infrutífera porque você fala mistérios. Mas você se sente edificado. E o que é se sentir edificado? Eu não tenho essa experiência, mas nós temos a experiência de pessoas que falam em línguas e obedecem à palavra de Deus e fica manifestado que foi realmente língua de anjos. Elas sentem mais amor, elas sentem paz, elas sentem uma vontade tremenda de estudar a palavra, porque se sentir edificado e não ter vontade de estudar a palavra não é edificação.